os artigos 284 a 293. Da distribuição, do registro e do valor da causa. A distribuição e o registro constam nos artigos 284 a 290 do novo CPC. Cabe trazer, já de início, que os processos estão sujeitos a registro, conforme assevera o artigo 284 do novo CPC, pois visa a documentar o ingresso do feito em juízo e sua distribuição. Nas palavras de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, o registro tem fins históricos, estatísticos, fiscais, administrativos, publicitários e processuais. Realizado o registro do processo, este será distribuído, ou seja, repartido entre juízes, obedecendo à rigorosa ordem de igualdade. A distribuição não se fará necessária no caso de a comarca contar apenas com um juiz. A ideia central da distribuição tem referência no artigo 285 do novo CPC, trazendo duas novidades em relação ao antecessor. Primeiro, destaca-se a faculdade da distribuição por meios eletrônicos, o que já ocorre na maioria das comarcas das capitais e em muitas no interior. Além disso, a lista de distribuição será publicada no Diário da Justiça. A distribuição deve se dar de forma alternada e aleatória, obedecendo-se à rigorosa igualdade, critério excepcionado pelo artigo 285 do novo CPC, com referência no artigo 252, distribuição por dependência. A distribuição por dependência, tratada no artigo 286, inciso 1º do novo CPC, ocorre em razão da conexão ou continência com outra demanda já ajuizada. O legislador também prevê outras duas hipóteses em que o processo será ajuizado por dependência, ainda que não se trate, efetivamente, de distribuição por dependência, a saber: a. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. B. Quando houver ajuizamento de ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ainda com referência ao artigo 286, parágrafo único, em havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, deverá o juiz ordenar se procedam as respectivas anotações pelo distribuidor. Tal regramento visa a evitar eventual escolha de juízo, o que ofenderia o princípio do juiz natural. Num olhar amplo, as hipóteses de distribuição por dependência se mantêm quase inalteradas, havendo pequenas alterações gramaticais, sem modificação do conteúdo principal. O artigo 287 do novo CPC tem como referência o artigo 254 do CPC de 73, repetindo a regra de que a capacidade postulatória da parte aprovada com a juntada de procuração outorgada a advogado legalmente habilitado. Avança ao impor a necessidade de informar, na petição inicial, endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico, visivelmente adequando o processo em papel ao processo eletrônico ou mesmo à possibilidade de intimações por e-mail. As exceções à necessidade da juntada de procuração também estão neste artigo. No Código de 73 havia 3 previsões para a desnecessidade de juntada de procuração, a saber: a. Demanda em causa própria. b. Nos casos em que a procuração estivesse juntada nos autos principais. c. Nos casos de urgência, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos urgentes. Já o novo CPC também prevê a dispensa em 3 casos, quais sejam: a. Nos casos em que houver urgência, evitando a preclusão, a decadência ou a prescrição. b. Se a parte for representada pela Defensoria Pública. c. Se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Já o artigo 288 do novo CPC praticamente repete o artigo 255 do CPC 73, uma vez que o distribuidor não tem atribuição para realizar qualquer espécie de juízo a respeito do requerimento do demandante quanto à dependência. Caberá,
de ofício ao juiz ou a requerimento das partes, correção de erros ou compensação da falta de distribuição. Logo, havendo distribuição incorreta, corrigirá o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, o equívoco na distribuição, determinando a redistribuição da causa ou compensando-a. A fiscalização da distribuição, prevista no artigo 256 do CPC 73, previa tal incumbência às partes, seus procuradores ou pelo órgão jurisdicional. Já o novo CPC, em seu artigo 289, acrescentou: entende-se de forma adequada o Ministério Público e a Defensoria Pública. Tal poder de fiscalização constitui concretização do direito fundamental à publicidade do processo. Ainda no tocante à distribuição, tem-se a possibilidade de seu cancelamento, conforme previsão do artigo 290. O artigo em questão trouxe, além da redução do prazo para regularização, de 30 para 15 dias, apresenta vantagens na questão relativa à compreensão do artigo, pois havia 2 pontos de discussão em relação ao CPC de 73. Primeiro, quanto ao entendimento do vocábulo preparo, e segundo, quanto à necessidade de intimação pessoal ou na pessoa do procurador. O primeiro ponto foi facilmente resolvido, pois preparo significa adiantar o pagamento relativo às despesas processuais. Já quanto à intimação, o próprio STJ tinha posicionamento divergente, entendendo às vezes pela necessidade de intimação pessoal da parte, outras afirmando sua desnecessidade. O artigo 290 veio por fim ao debate, esclarecendo que será cancelada a distribuição do feito se a parte, e intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. O valor da causa no novo CPC está previsto nos artigos 291 a 293. Importa relembrar que toda a petição inicial, nos termos do artigo 319(5) do novo Código de Processo Civil, tem como um de seus requisitos fundamentais a indicação do valor da causa. A necessidade de indicação de valor dado à causa vem de 2 escopos primordiais. Primeiro, a finalidade processual e, segundo, a finalidade tributária. No primeiro caso, o valor da causa influencia na fixação da competência e do procedimento que será adotado, como, por exemplo, quando da adoção dos procedimentos dos juizados especiais. Com relação à finalidade tributária, o valor da causa serve de base de cálculo para a incidência de alíquota para apuração do montante devido a título de taxa judiciária. Cabe ressaltar a súmula 667 do STF, entendendo ocorrer violação da garantia constitucional de acesso à jurisdição, quando a taxa judiciária é calculada sem limite sobre o valor da causa. Toda e qualquer causa posta em juízo deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do artigo 291, ou seja, toda causa objeto de tutela jurisdicional deve ser valorada. Na sequência, o artigo 292 aplica critérios fixos para indicação do valor da causa. Assim, mantidos os mesmos parâmetros para a valoração da causa, no tocante às ações de cobrança de dívida, nas ações de alimentos, bem como naquelas em que há pedidos cumulativos, alternativos ou subsidiários. O inciso 2º do artigo 292 sofreu alteração baseada na jurisprudência, que de longa data já admitia que o valor da causa, em discussões que envolvessem a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, não mais comportava o valor do contrato como marco do valor da causa, mas sim o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ou seja, o Código adotou o posicionamento já pacificado de que o valor da causa deve ser o valor controvertido e não o do contrato. Nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação, o novo Código passa a considerar o valor da avaliação e não mais o valor da estimativa oficial. Grande alteração ocorreu com a inclusão do inciso 5º no artigo 292, ao determinar que, nas ações indenizatórias, inclusive aquelas fundadas em danos morais, deve ser considerado o valor pretendido, não mais se aceitando valor a ser arbitrado. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 292 mantêm a mesma ideia do artigo 260 do Código anterior, não havendo alteração. Uma última alteração a ser ressaltada é a mudança de paradigma trazida pelo novo CPC, quando afirma que o réu,
em querendo impugnar o valor da causa, o fará em preliminar da contestação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 293 do novo CPC. Antes, a impugnação ocorria em autos apartados. Assim, verifica-se que os artigos referentes ao valor da causa no novo CPC não sofreram fortes modificações, apenas adotaram entendimentos já pacificados pela doutrina e pela jurisprudência, modernizando e dando ares de contemporaneidade ao valor da causa. Texto de Felipe Ferrar. Narração de José Tessain. Chegamos ao fim desse podcast.